Olá, olá a todos vocês. Estão aguardando aqui a presença da Lívia Ferraro. Tem um bate-papo bem legal hoje, assim espero. Adriano, vamos ver aqui. Só um minutinho, gente. Ver as mensagens aqui, só um minutinho. Vamos ver agora. Marcos, Raul, Adriano. Tem uns aqui que é difícil de saber o nome, né? Porque tá meio disfarçado. Sueli Mendonça, Mário Ferreira. Aqui tem alguém me chamando, é isso? Mas eu não posso nesse momento. Tô esperando a convidada, que é a Lívia Ferraro. E que vai chegar nesse instante. Já tá para entrar. Já deve estar entrando, já está aqui, já viu. Eu chamando. Gisele, hoje, tudo bom? Quanto tempo? Sueli Mendonça, Luiz Henrique, Mário Ferreira. Vamos lá. Enquanto a Lívia não entra, então, eu vou basicamente me apresentar. Para quem não sabe, eu sou o arquiteto Danilo Corbas e eu tenho aí um histórico um histórico espiritual com arquitetura em container, que a gente começou aí já faz uns 10 anos. E muito bem, virou o que virou hoje, né? Estamos aguardando aí a Lívia entrar, mas muito bem. Então, de lá para cá, quando eu comecei aqui, Lívia entrou, deixa eu chamar, como é que chama? Aqui, Lívia. Chegou. Lívia, não tô te vendo, estamos aguardando você. Opa, peraí. Vê se vai. Vamos ver. Ainda não tivemos, mas vou continuar aqui então me apresentando enquanto você aceita aí o convite para entrar. Então, há 10 anos a gente começou com essa história toda de arquitetura em container, não tinha ninguém fazendo, e agora a gente, 10 anos depois, esse mercado está bombando, né? E realmente, para a nossa satisfação, né? Porque a gente realmente batalhou a gente batalhou muito pelo movimento todo, né? Pela construção em container, para que se entendesse tudo como isso é favorável para a gente, né? Como sociedade, a gente está sempre pensando em alguma coisa a mais, além da simples
além de simplesmente ser um negócio, né? É um negócio que tem propósito, é uma coisa muito legal de fazer, que deixa a gente feliz. Então a gente abriu a Container Box, eu abri a minha empresa, a Container Box, o que trabalho até hoje, a gente faz aí todo tipo de trabalhos, né, relativos a container. A Lívia está com alguma dificuldade de entrar. Por que Lívia não entra? Veja lá, mas bom. Então aí a gente entrou com a Container Box e o mercado crescendo, chegou um determinado momento que a gente resolveu a Container Lab, que é a parte que cuida vamos dizer assim, a gente cuida do espírito da arquitetura em container. A gente tenta melhorar o mercado, né? Através de informação, através de discussão. E uma das coisas que a gente está fazendo em relação a isso, justamente, é o Container Lab Convida, onde a gente chama algumas pessoas. E, muito bem, a partir desse momento, vamos discutir, então, o que é essa arquitetura em container e vamos receber a Lívia Ferrara. Olá, Lívia! Olá, bem-vindo, Danilo. Tudo bom? Tudo bom? Consegue me ver? Consigo, perfeitamente. Maravilha. Você? Então, estava falando aqui do que vai ser, basicamente, rapidamente, para a gente começar. Isso. A Container Lab Convida, que a gente vai trazer diversas pessoas que estão trabalhando ou com arquitetura em container, ou com sustentabilidade, ou pessoas que podem trazer informações para que a gente cresça dentro da nossa área, né? Uhum. O primeiro Container Lab Convida é com a Lívia. Amanhã a gente vai falar com a Cris Dili, que está mandando ver também um pouquinho mais ao sul, viu, Lívia? Lá em Passo Fundo. Que legal. Pois é, ela é muito boa, tá fazendo um trabalho muito interessante, inclusive foi aluna também do curso da Container Lab. Curso, que bacana! A gente tem muitos alunos, viu, Lígia, fazendo um trabalho muito interessante. Sim, que ótimo. Outras pessoas também, tem o Sérgio Rocha, que é um especialista em telhado verde, mas tem muita coisa que a gente quer fazer e quer, deixar esse espaço às segundas e terças para a gente poder conversar a respeito do nosso setor, né? Maravilha. Eu poderia te apresentar, eu sei que muita gente já te conhece, mas eu queria que você falasse um pouco, Lívia, então, de você, do seu histórico, aí, qual foi o seu caminho. Vamos lá. Pois é, Danilo, a gente se acompanha há um bom tempo, né? O meu áudio tá bom? Tá funcionando bem? Porque eu não me ouço. Tá perfeitamente bem. Maravilha. Então tá, vamos lá. Meu trabalho começou com uma pesquisa em 2007, né? Já na faculdade, assim, porque eu sempre me encantei por essa questão modular. Eu construí minha casa, né, em 2005. E aí eu vi toda a dificuldade que era a gente construir de uma forma... Minha casa não é muito... Não posso dizer que ela é uma arquitetura convencional, mas teve muito pedreiro envolvido, teve concreto aparente, né? Tudo. E aí eu vi a dificuldade que existe, né? De lidar com a mão de obra, que muitas vezes ela não é qualificada, muito desperdício, muita invisibilidade de orçamento. Então foi o que me moveu a começar a buscar já na faculdade, né? Essas alternativas. E existia já algumas coisas fora do Brasil. Eu comecei a bolar um projeto, né, em container. Esse projeto foi muito legal porque no final do curso eu fui selecionada para ópera-prima. E um arquiteto... Container, então, seu ópera-prima? Já foi em container. Meu projeto de conclusão de curso. Era um projeto megalomaníaco, assim, ele considerava uma unidade em container, que ela viajava fechada, mas ela podia abrir como uma gaveta. E aí a casa se dobrava, assim, e acontecia, né, quando ela se abria.
E ela podia ser conectada, ela como uma microestrutura podia ser conectada em macroestruturas espalhadas pelo mundo. E aí eu projetei essas macroestruturas, então elas podiam ser flutuantes, podiam ser empilhadas em edifícios, foi bem diferente assim, o trabalho. Legal. Mas teve um arquiteto Você aqui. pode interromper assim, mas você conheceu o trabalho do Eduardo Longo ou não? Da Sim, Casa sim, Alta? Ele é muito. inspirador nessa mesma linha, né? Você É, sons e como se fossem clusters, né? Que você vai isso, ficando. isso. Legal. Minha brincadeira preferida quando era criança era Lego, né? Então foi por aí, né? E aí, esse projeto da faculdade, um arquiteto aqui de Florianópolis, o Abreu Júnior, tomou conhecimento e eles organizavam na época a Casa Nova aqui, que é uma espécie de casa-cor aqui de Santa Catarina. E aí foi legal porque ele me convidou, eu era recém-formada, assim, ele me convidou para fazer a Casa Nova, né, aqui, e colocar um protótipo ali, que era o meu trabalho do TCC da faculdade. E aí, Danilo, foi assim, ó, recém-formada, não tinha dinheiro, tinha só uma ideia no papel, né? E topei, fui atrás de todos os fornecedores, só vendendo peixe, né? E era muito diferente na época, você lembra? Foi em 2007, era muito, né? Não existia aqui, não se falava muito disso, né? E eu pensei, quem vai dar ouvidos para uma garota recém-formada? E aí deu certo, deu certo. Os fornecedores toparam a ideia, a gente colocou na Casa Nova e aí começou a empresa, porque as pessoas quando visualizaram a coisa pronta, né, falaram, nossa, eu quero, né? E aí corri para montar a empresa, Ferraro Habitat. Aí teve uma história bem legal de 12 anos. Foi muito bom. E a gente se conheceu nessa. Pois é. Um dia estava eu lá no escritório e recebo uma ligação da Lívia. Ó, tô indo para São Paulo, vamos se conhecer no Isso, final. A gente nunca se conversou pessoalmente, né? Mas já isso. batemos papos, né? É, Mas verdade. Sempre se me- admirando, né, Danilo? qual que é, qual que é a sua motivação para trabalhar? O que é que te move de verdade? Olha, para qualquer coisa, né, que a gente faz na vida, porque eu acho que eu tenho hoje muitas áreas de atuação, né, não é só arquitetura, mas é aquela vontade que a gente tem já desde novo, assim, né, de mudar o mundo, Pois é. sabe? De fazer algo assim que vibre com o seu coração e faça realmente, né, valer a pena a gente estar aqui. Eu acho que é isso. E Eu aí, acho por mais que você transforme o seu trabalho, né, se reinvente, eu acho que isso tem que ter, que move a gente, assim. Eu acho que a gente fez um bom trabalho aí, tá fazendo. verdade. A gente mudou alguma coisa, É, seja, mas eu concordo com você, assim. Na verdade, eu posso classificar a minha carreira antes e depois de trabalhar com container, porque é a mesma sim, coisa que você trabalhar antes e depois de ter propósito de fato, porque antes eu era um arquiteto do sim, mercado, né? isso Minha mesmo. vida estava bem, trabalhei em área comercial, trabalhei fazendo projeto, fazendo obra, eu ganhei muita experiência, corri muito, mas Uhum, eu resolvi fazer o que eu achava que eu tinha que fazer, sem olhar exatamente se alguém ia gostar ou não. isso. Começaram a acontecer, né? As coisas começaram a acontecer a partir desse momento. Foi muito legal. E o interessante, Lívia, é que a gente se conheceu depois de fazer os trabalhos, né? A gente tem uma história Sim, parecida, que cruzou em um determinado momento, mas mal sabia de você. Eu acho que eu vi, basicamente, quando a gente estava começando também, já aquela sua... aquele conteúdo de 20 pés que tinha um jipezinho do lado, né? Aí isso, isso.
Aí é que eu conheci o seu trabalho. Mas, de fato, assim, não foi totalmente ao acaso, né? Que legal. Bom, e fala uma coisa. Você viajou, né, um tempo aí, ficou 3 anos fora. Uhum. Como é que você vê, vamos dizer, desde o começo, né, quando começou, de fato, a história toda da arquitetura em container, e esse tempo que a gente passou, como foi crescendo, e agora um momento esquisito, né, meio diferente. Qual que é a sua visão a respeito Sim. disso? Termos Brasil e exterior também, Danilo? Falar, eu acho muito legal o exterior. Eu guardo uma coisa que você falou, que para mim, a respeito de fora, e depois, quando você estiver falando, eu vou tocar no assunto se você não falar. Claro. Não, porque assim, eu vejo que a gente rompeu muitas barreiras, assim, né? E ainda estamos num caminho a ser trilhado. Porque aqui no Brasil a construção sempre foi muito fundamentada, né, na alvenaria, né? A alvenaria é o que serve, é o que presta, é o que é sólido, né? É o que é valorizado. Então, eu lembro, assim, os primeiros projetos em container que eu aprovei, tinha aqui na prefeitura e convencer lá, né? No final, saía até cliente dizendo da prefeitura, mas, mas foi, né, romper muitas barreiras, assim. Então, hoje, ver a coisa mais consolidada aqui é muito bacana. E não só o container, né, mas muitos sistemas construtivos modulares que o pessoal tem utilizado hoje, tem pesquisado, buscado, empresas despontando, assim, a arquitetura modular, é, é muito lindo de ver isso aqui no Brasil, né? Eu vejo assim, quando eu saí, a gente às vezes tem uma expectativa, né, com relação ao exterior, até porque eu pesquisei muito fora, mas a Europa em si, que foi aonde eu rodei, eu vejo que, na verdade, no Brasil nós estamos muito avançados, sabia? Em muitos Isso aspectos. que você me falou e que eu lembro. E eu fiquei É, contente de saber. Porque, é, de certa forma, aí está realmente o esforço da gente, né? Eu não digo claro, exatamente. eu tenho, além das pessoas que trabalham comigo, eu tenho minha sócia, que é minha esposa também, e a gente realmente tomou para si, assim, como missão, né, de Uhum, fazer uma construção realmente de menor impacto. E, bom, o que eu ia te falar é o sim, seguinte: você estava falando de construção modular, e o que eu acho interessante também é que a maioria, não digo todos, naturalmente, o conceito modular é bastante amplo, mas existem diversos projetos que são baseados, né, diversos projetos de arquitetura modular que são baseados no módulo do container, claramente baseados no módulo do container, né? sim, Então, eu acho interessante que isso daqui tá sendo repetido, né? sim. Eliane, vai ser gravado, sim. Estou só respondendo aqui a Eliane que está perguntando, mas vai gravar e vai para o IGTV. Vamos lá. Fica um dia, né? Não, eu não sei se Fica fica um assim. dia. De toda forma, no IGTV que No ficar, Instagram, sim. É. a gente ainda vai, eu acho que dá para fazer isso, me disseram que dá, e a gente vai passar isso para o YouTube e deixar direto. Ah, bacana, bacana. Vamos lá, e você estava na Europa e olhando, dizendo que as pessoas já têm uma impressão que aqui no Brasil a gente está fazendo mais coisa do que eles em container, embora E não tenha é nem só isso, não é nem só impressão, não, Danilo, é verdade. É, a impressão era minha de que a gente vai chegar na Europa, né, e a gente vai encontrar muito desenvolvimento. E claro que sim, em alguns aspectos, assim, mas também em outros, eu vejo que o Brasil é um país moderno, sabe? A gente tem uma cabeça aberta que, por mais que trate questões políticas, econômicas, tudo mais, existe uma ousadia aqui, sabe? Que a gente tem e que em muitos lugares não tem tanto. Então, assim, eu cheguei a trabalhar. Quando eu cheguei e fui para Malta, em Malta eu trabalhei numa construtora justamente para, né, a proposta era entrar e implementar várias ideias novas ali, né, na construção.
trazer um pouco modular. Malta tá assim pleno desenvolvimento, tem muito dinheiro em Malta, então, enfim, mas batia muito, sabe, com a cultura do país, com as ferramentas disponíveis, assim. E assim como em Malta, por exemplo, eu morei em Barcelona agora, né, nos últimos 2 anos, e Barcelona é incrível, né, uma cidade super cosmopolita, super multicultural, mas para você ter ideia, a arquitetura em container ali engatinha muito, né? Eu vi assim 2 iniciativas de arquitetura em container em Barcelona, mesmo assim muito no início, sabe, muito questionáveis assim, né? De Eu acho, Lívia, eu acho assim que alguns países mais antigos, né, da Europa, naturalmente, sim, sim, Itália, Espanha, talvez não Portugal. Espanha talvez tenha espaço, Portugal sim, mas algumas cidades não. Quer dizer, ela já sim, tem uma estrutura medieval, ela tem exato, exato. poucos espaços Uhum. disponíveis. É, Existe uma questão, eu imagino que o patrimônio histórico deva ter muito peso lá, e com toda razão. uhum, Então, exato. eu acho que isso deve deixar os arquitetos mais acanhados, né? Eu lembro Sim, sem dúvida. quando eu trabalhei com um arquiteto italiano, o Dr. Roberto, já faz muitos anos, mas ele Uhum. falava assim que lá as pessoas estranhavam que um profissional relativamente novo tivesse tantos metros quadrados construídos, porque de fato o Brasil é um país Uhum. novo, precisa construir ainda tudo que a gente ainda está construindo. Mas a Europa, com tantos anos, naturalmente não tem mais tantos espaços. É, exatamente. Seja até esse um dos motivos pelo qual o design, tanto na Itália ou na Espanha, ou em Portugal, tem uma arquitetura muito interessante também, mas talvez por isso que se valorize tanto o design, quer dizer, o interior principalmente. Eles não Sim. têm como trabalhar com o exterior, né? Não Eles tem mais trabalham área, exatamente. sem a parte É, uma coisa que está acontecendo lá em Barcelona, isso é super bacana, assim, que não é o container, mas é muito recente. É uma empresa que chama La Casa por el Tejado, que é a casa sobre o telhado. Porque justamente por não ter para onde subir, né, um arquiteto mapeou todas as terraças, as coberturas desses edifícios antigos de Barcelona e depois na Espanha. E a empresa dele tem acho que 5 anos só. E eles trabalham com uma arquitetura modular, onde chega pronto o módulo já todo montado, né? Estrutura metálica, por guindaste, e aí é colocado sobre os edifícios. Então, de acordo com a viabilidade de cada local, ele está conseguindo subir andares. nossa, E é interessantíssimo. bem bacana, essa iniciativa bem inovadora, assim, Eu acho para a que a Europa. postura dele de fazer um mapeamento antes foi muito interessante, né? Porque fazer a gente faz, Muito. mas assim, ninguém teve a ideia de pegar e fazer um levantamento para falar, olha, toda essa área aqui, Ah, você pode ser meu cliente, olha que isso, legal. isso. Foi muito legal, muito legal. Um cara super inovador, assim. E é o E que estava tentando implementar em Malta, essa implementar em ideia. mão. Legal, pois Isso. é. Deixa eu te falar, eu te mostrei até semana passada, né? Mas tem o curso na Espanha, em Barcelona, um curso de arquitetura em container marítimo, olha só. Pois Onde é que é, tá, né? Olha só como é que a gente está na frente, né? que novidade. Container já tem 3 anos, a gente tem aí, basicamente, Lívia, eu acho que umas 2 centenas de alunos formados Sim, ó já, que legal. sim, e são assim, e a gente tem uma produção muito interessante de diversos arquitetos e designers que participaram do curso, alguns Sim. empresários mandando muito bem também. Para quem tiver depois interesse, pode entrar lá no site, no www.containerlab.com.br. Lá tem uma abinha que é o blog. E lá a gente Hum, publica os trabalhos dos alunos que querem publicar. Tem outros que eles nem, sei lá, alguns não querem a estratégia comercial de cada um, mas de toda forma a gente mostra como que é legal
esse crescimento profissional, né, das pessoas que vão atrás de informação, e a gente tenta centralizar para espalhar para eles. Antes de eu O colocar curso tem 3 anos, né, Danilo? 3 anos, a gente estava Olha montando só. quando eu descobri que a Lívia já tava dando o primeiro curso que eu tinha visto de arquitetura. Eu falo sério. Foi. Foi em São Paulo. É, foi em São Paulo, inclusive. E aí você saiu do curso, eu não lembro, até lembro o nome da empresa, me chamaram, mas eu já estava com o curso montado, até fiquei super Montado, é. tal, Eu mas a fiz gente, esse curso e acabei logo na sequência saindo do Brasil, então, pois né? é. Mas é E assim, muito bom estar podendo fazer isso, né? deu tão certo. Aliás, vou até aproveitar e dar uma deixinha aqui, já que a gente falou disso, que a segunda-feira que vem, agora, você vê, a gente ficou muito tempo sem o curso por conta da pandemia, e a gente vai ter o Uhum. primeiro curso presencial novamente agora, dia 20, tem 2 vagas, quem tiver interessado. Vai ser muito pequeno, porque o espaço, a gente tem que ter muito espaçamento entre as pessoas, vão ter no máximo 7 Sim, alunos, e tem 2 vagas aí disponíveis para quem quiser. Depois a gente vai continuar com o online. E depois a gente pode show. conversar com a Lívia para trocar mais figurinha a respeito disso. Vamos Mas, sim, vamos sim. que é o Travou, seguinte, voltou. quais são os seus planos, né? Você chegou, o que você quer da vida agora? Como é que você pensa? Pois é. Conta um pouco para a gente primeiro, o que você fez na Europa, né? Que você, além de arquitetura, você teve aí 2 outras atividades em que você se deu muito bem. E depois conta um pouco para a gente o que você quer fazer agora que você voltou para cá, não sei se forçosamente ou não, mas é fato que você... Então, vamos embora. Não, eu optei fazer arquitetura pela criação, né, Danilo? Desde pequena eu pinto e não fiz artes plásticas, fiz arquitetura por acreditar que seria uma forma de colocar mais, edificar mais, sabe? A Uhum. criação. E é isso, mas sempre foi minha paixão, né? A arte e a cozinha. Então chegou um momento da minha vida que eu olhei para isso e falei, bom, eu conquistei muita coisa na arquitetura, mas eu tenho outras paixões, né? Tenho outras vontades e vou atrás. E foi lindo, assim, que eu encontrei muita coisa, muita referência na arquitetura, né? Foi muito rico Uhum. dar essa volta, mas também de encontrar, né? De me encontrar, de desenvolver na gastronomia, na arte. Fiz exposições aí fora, foi super bacana. Mas conta onde é que você expôs. Então, expus Conta pra em gente. Florença, na Olha Itália, só. Sensacional, e hein? foi a realização de um sonho, assim, porque é uma coisa que meu pai sempre falava, Firenze é a capital da arte, né? E aí, um dia Firenze e você tem que Veneza, expor né? em Firenze, e foi, assim, eu cheguei chorando lá, assim, foi lindo. E agora esse ano, em março, eu expus em Nova York. É sensacional, né? Bem legal, bem legal. E vai rolar mais pra frente aí alguma coisa em Miami. Então as telas estão Muito legal lá, também. Que continuar. interessante. Muito Tô bom. seguindo aí, né? Em E me paralelo, diz assim, uma não coisa, eu entendo que existe uma relação entre gastronomia e artes plásticas. Acho que é total, uma coisa de cor, né? Como é que claro. você acha que isso acontece? É isso mesmo. Eu até uso pigmentos alimentares para pintar É mesmo? Ah, também. você usa cúrcuma. Cúrcuma. Cúrcuma, tudo, assim, eu tenho uma tela que eu pintei com dendê. Olha que Uma legal. vez, É, muito eu acho que legal. tem muito assim, os pratos todos têm. E eu acho, e naturalmente isso daqui é inevitável, mas a arquitetura certamente tem tudo a ver com arte, com artes Tudo, é plásticas. tudo costurado, na verdade, né, Danilo? É tudo criação. Eu vejo que, assim, a gente fala da nossa primeira pele, né, da segunda pele, né, da roupa, do espírito, o que a gente se alimenta, o que nutre nossa alma, a nossa casa também, né, uma terceira pele. Então a gente vai ampliando esses horizontes e tudo que a gente constrói e edifica, né,
Tá ali Eu digo costurado. assim, que tem lugares que é fácil de você identificar uma arquitetura, quando ela é genuína, né? Você fala, isso Sim, daqui tem que ser, tem cara de ser arquitetura de tal lugar. Às vezes sim, pela sim. cor. E aí é É, batata. Às vezes a verdade. gente realmente fala, puxa vida, não é que eu sei, eu sinto, né? A gente sente isso. É uma coisa É verdade. Que é que tem a... arte, né? Quando é arte, Pois é. né? É a cultura, né? A gente Vem do se coração. relacionando com tudo, né? Se É verdade. expressando e fatalmente a gente expressa a nossa Hum, visão de Brasil, sei lá, Cone Sul, isso, e Europa, Europa, Espanha, com hum, aquele vermelho e amarelo forte que está presente em tudo, né? isso mesmo. Então, mas muito É, bom. eu acho que foi sempre uma busca dentro do trabalho da arquitetura, assim, nunca deixar de ter esse ímpeto, sabe? Uhum, Porque no dia a dia o trabalho sufoca a gente, né, um pouco. A gente entra verdade. num ritmo, assim, que a gente tem que cuidar para nunca perder esse ímpeto, né, artístico, É assim, difícil, né? É um rolo né, compressor, né? O da dia a dia. criação, da inovação, sabe? O que moveu você a começar um projeto lá atrás, né, do container. Então, Pois é. nunca perder. Isso é muito importante ter sempre em vista. E aí, assim, movida por essa, né, sempre por essa chama aí, tô aí de volta por conta da pandemia, porque eu tava com planos lá para uns 2 anos ainda, mas começou essa história toda e a Espanha foi bem afetada, né? Foi. E assim, tenho a família aqui e tudo, então decidi voltar e foi uma decisão bem acertada. E estou muito feliz de estar aqui, Danilo, porque assim, eu vejo que por mais que a gente esteja em momentos complicados, são esses momentos que podem ser motores, sabe? Para muita coisa. Pois é, o que que você acha, por exemplo, que vai acontecer? Eu tenho uma opinião formada a respeito disso, mas Uhum, como é que você acha que a arquitetura em container pode ajudar o Brasil e, na verdade, todos os países a entrar novamente dentro uhum. do trilho? Por que que você acharia isso, né? Eu tô concluindo que sim, mas diga lá. O container em si, eu diria até que de uma forma mais abrangente, a arquitetura modular em si, né? O container é uma delas. E o container, assim, não sei como tá agora, que eu tô um pouquinho até por fora, tava morando lá fora, mas com a alta do dólar, não sei Uhum. nem se deu uma, né, uma dificultada, assim. Porque a nossa iniciativa sempre foi a reutilização, né, Danilo? O Sim, reaproveitamento de materiais, né? Então, quando você fala uma arquitetura em container e que você compra containers novos, né? perde sentido, né? Já está Perde. perdendo todo o propósito, sabe? Então, isso tem que estar sempre, né? O que é a arquitetura em container? Então, ela é essencialmente um refit, né? Uma Exatamente. reutilização desses materiais o máximo possível, porque a gente está tirando algo que seria descartado, que seria uma coisa que estaria aí, né? E nesse sentido também, assim, buscar desenvolver um projeto onde, de repente, as esquadrias também são esquadrias padrão, sabe? Às vezes uma esquadria de refúgio, né, que sobrou, que errado. Então, buscar essas soluções eu acho que é muito bacana, né? E eu acho que, assim, esses momentos de crise são bem importantes para alavancar muita coisa. Eu vejo que está tendo uma força muito grande, assim, em busca disso, né? Tanto da construção mais otimizada, modular, das pessoas buscando até elas mesmas, né, se envolverem na própria casa. Tive muitos relatos, assim, de Muita clientes. gente, muita gente. Isso é uma coisa É, interessante da arquitetura em muito container, legal. porque o container é isso, né? É o upcycling, né? Você Isso. reaproveitar um material, né, que Uhum. já foi gasto uma determinada energia para produzir ele, e não foi pouca, Isso. e ele já Isso. exerceu a função, já cumpriu uma função econômica, e a gente dá uma nova Uhum. função para ele, assim, sem demérito nenhum com os módulos construídos, que eu acho que são Isso. importantes, tem a construção de baixo impacto e tudo mais,
mas o upcycling, essa coisa de você reutilizar uma estrutura que já foi usada e que você vai deixar de gastar outros materiais, ela cumpre uma função a mais, ela tem um asterisco do Isso lado. aí. Isso Então, aí. isso eu acho muito legal. Agora, tem realmente, de fato, tem a questão do dólar, tem a questão do dólar, tem a questão da gente ter menos mercadoria circulando, menos oferta de container. É fato. Uhum. Mas eu acho também que a gente vive, nesses 10 anos isso aconteceu, e não foi só no Brasil, foi mundialmente, a reutilização de containers caiu no gosto das pessoas do mundo inteiro, né? Então, realmente, essa matéria-prima começou a ter um outro custo, né? Um outro mais procura, quer dizer, começou a subir de preço. Normal. Isso acontece. Mas, assim, de toda forma, ainda a gente vê ainda a questão do custo, que na minha opinião não é o principal, mas ainda ela bate muito a construção convencional, mesmo porque também na construção convencional, grande parte dos materiais, o aço, o aço não, Uhum. mas grande parte é realmente importado e também está atrelado ao dólar. Isso. Então, é uma questão da economia. Agora, uma coisa que tem me deixado feliz, né, é de saber que a construção civil, apesar da crise, ela está se mantendo, ela está continuando, Muito. né, e tem gente dizendo que ela realmente está até mais forte do que antes da crise. Não sei se por alguma demanda reprimida ou Sim. não, mas eu quero crer que não, né? E eu acho, Lívia, assim, sendo bem honesto, eu acho que o container tem uma função não só de preço, mas função de agilidade, de praticidade, para dar Com suporte certeza. para o crescimento do Com país, sabe? certeza. De fazer coisas que Sabe, você possa... Diga. sabe o que que eu tenho a impressão, assim, não é nem impressão, né? O que eu vejo que está acontecendo, muitas coisas estavam no campo da utopia, né? Antes Uhum. disso tudo acontecer. É Então, verdade. seria lindo se isso acontecesse, tal coisa. E agora são necessidades reais, né? Você viver de forma mais sustentável, né? Reduzir os seus gastos é, Nossa, é fundamental hoje. Não é mais uma utopia, não é mais uma coisa tipo seria bom se fosse assim. Não, é é uma, é, necessidade, é uma urgência, né? é uma Existe uma urgência. urgência, né? A pandemia veio mostrar isso pra gente, sabe? Ela adiantou uma realidade, né? E nesse sentido é muito positivo. Então eu vejo assim, já aconteciam iniciativas das pessoas buscarem uma casa sustentável. Já acontecia muito, né? Sim, sim. Mas por uma consciência dos clientes, eu quero uma casa sustentável porque eu gosto, porque eu me identifico com o conceito, porque eu quero ter isso. Agora é como se fosse uma urgência mesmo, sabe? De E fato. até um movimento muito grande que eu tenho visto, assim, dos meus clientes, as pessoas me buscando, de ir para a natureza, sabe? De estar mais em contato com a natureza, tá tendo um movimento muito grande, assim, de saída das cidades. Aqui em Santa É. Catarina a gente está notando muito isso, né? Saída das cidades, indo para locais mais tranquilos, se juntar com outras pessoas, sabe? Compartilhar, viver em comunidade. É Eu te um diria que o Brasil vive aí um conflito grande entre quem tem essa visão de compartilhar e, naturalmente, quem tem uma visão mais conservadora, vai, vamos colocar assim, sim, que é mais individualista. Claro que todo mundo tem o seu normal. lado, eu tenho o meu certamente está do lado de quem compartilha, mas sim, é um Isso. caminho que cada um vai traçar o seu e vai descobrir em um determinado momento. É. Mas realmente eu acho assim que a primeira coisa é o aquecimento global, né, que nos empurra para esse tipo de situação. Uma outra coisa, começam a aparecer outras coisas, porque está devagar demais, né? A gente realmente precisa tomar providências, né? A gente precisa mudar É, é. valores e, e tantas outras coisas para a gente poder realmente Sim, entrar novamente nos eixos, né? E eu acho assim que quem aposta em morar em uma casa container já tem um espírito contestador, né? É com inevitável, certeza. porque é contestar. Muitas vezes tem É, muita gente que acha que isso é um tapa na cara, né? Tem é, gente que não gosta.
que se sente ofendido até com a estética. Mas, meu Deus Sim, do céu, desde a semana modernista de 1920, essas pessoas estão sentindo tapa na cara, né? E é sim. difícil, tem gente que não consegue entender arte moderna até hoje. Então, É. aliás, tem gente que não consegue entender arte nenhuma, infelizmente. Mas a verdade é essa, é uma atitude contestadora e eu acho que espero que seja um caminho sem volta, que a gente realmente Uhum. prossiga contestando e questionando e procurando É, saídas menos impactantes e mais harmoniosas, né? isso. Eu sou bastante otimista, Danilo, sempre. Eu acho que por mais que tenham, né, pessoas que têm opiniões diferentes, eu acho que o mundo está caminhando num sentido bom, sabe? Por mais que esteja difícil o desafio hoje, assim, esteja, né, desafiador esse momento, eu acho que o caminho ele é positivo, Eu de acho que sim, acho conscientização, que de transformação. Muitas coisas que a gente fala hoje não se falavam, né, 20 anos atrás. Então, não vai ser sem dor, né? Na bem da verdade, mas vamos chegar. exato, Sei lá, exato. talvez a gente não veja. Também, quem esteve atrás da gente não viu um monte de coisa que está acontecendo agora. Sim, Né? sim. Então, para o bem e para o mal, né? E, bom, mas vamos lá, Lívia. Eu quero ver depois e saber das suas novidades, né? Acho que tem muita gente que te acompanhou e tal, sentiu falta de você, né? Você foi viver outros sonhos também. A gente que tem aqui, ainda está Sim. aqui só no nosso pedacinho, né? Não liberou tanto assim, né? E que é tão bom de fazer, mas a gente sente falta de ter mais pessoas ajudando. Eu tinha outro tema importante também para falar com você, que na verdade é um, é um dos pilares da minha empresa, de tudo que eu faço, que envolve a Uhum. questão de ética profissional. Como é que você Ótimo. enxerga isso no Brasil? Se você já teve a oportunidade de ter aí experiências menos saborosas com relação a isso? Algumas, algumas, né? Mas, enfim, essa questão moral aqui ainda é um desafio pra gente, né, Dani? Aqui no Brasil, assim, eu vejo que não é fácil, assim, mas eu acho que a questão é a gente batalhar sempre e manter os nossos ideais, sabe? Manter a nossa honestidade, a nossa verdade e ser muito transparente com o cliente sempre, né? Sim, é E importante. perder um projeto porque o outro foi mais barato, meu, ok, sabe? Eu não vou ganhar um projeto por não ter aberto o jogo para o cliente totalmente. Então é isso. Eu acho E que a vida isso é costuma parte ser do. bem, a gente Assim, eu acho costuma que ser bem preço, retribuído Lívia, por conta disso, sabe? De manter a. eu acho que preço faz parte do jogo, né? E, então, Sim, às vezes, a gente não sabe que o outro profissional está precisando naquele momento para, de repente, sei lá, jogar o preço lá embaixo e tal. Isso é uma questão, faz parte do jogo, tudo bem. Cada um oferece uma coisa, isso é normal. O que não é normal é o jogo sujo, né? Assim, entre as sim. empresas, entre os profissionais, às vezes entre parceiros até, né? Então, Claro. isso é bastante negativo Olá, mas é sempre. Alexandre, bora! Bora fazer um container. Opa, olha lá. Olha lá, vamos lá, Então Danilo, já um projeto começa a de aparecer, parceria né, aí, ó. Lívia? Já Hã? começa a aparecer. Então, É, isso é super importante a gente manter a questão da ética, né? Tanto exigir assim, uma ética mais teu áudio tá um elevada. pouquinho baixo. Eu acho que é. Sabe por quê? Como eu estou carregando, eu estava segurando na mão. Deixa eu colocar aqui de novo. Ah, legal. É, você Pronto. não tô carregando. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, acho que isso faz parte realmente do que a gente tem que exigir. E a gente melhorar também, não é que, sei lá, vai dizer que a gente é perfeito, não.
mas é uma postura de tentar melhorar, né? De não tentar fazer, de não ter trapaça, né? De não ter jogo sujo. Exato. Então, De isso é manter a interessante. qualidade, né? E prezar sempre pela qualidade, eu acho que isso é fundamental. Uhum. E ter muita transparência com o cliente, eu acho que isso é sempre condição para trabalhar, né? E outra coisa que eu acho muito importante, assim, que é a gente se entender, todos os arquitetos, como parceiros e não como concorrentes, sabe? Porque a partir do momento que a gente começa a se entender como parceiro, a gente une forças, Exato. né? Um ajuda o outro a trabalhar, de repente até abraçar um projeto maior. Quando a gente compete, né, já entra numa outra frequência. Então, eu sempre gostei muito da união, sabe? E com a união, bom, acabou, algumas uniões não foram bem sucedidas, tá tudo certo, mas aconteceu muita coisa boa, sabe? De reunir com arquitetos excelentes, de pegar projetos maiores, né? De fazer acontecer coisas com mais força. Então, isso é legal também, acho que comentar, né? Na nossa classe, assim, a gente se unir, sabe? Então, eu acho que sim. Uma das coisas que eu aprendi nesse percurso todo é que a gente não consegue fazer o mundo todo sozinho, né? É, isso mesmo. Se não tivesse, se eu tivesse sozinho, se não tivesse você, se eu não tivesse outros concorrentes, se a gente não tivesse aberto, né, cursos para outras pessoas, talvez a arquitetura em container não tivesse no nível que ela está hoje, né, assim, de aceitação, Exatamente. né, porque Uhum. todo mundo ajudou um pouco a abrir o caminho, a explicar para os outros, a Isso. fazer uma obra a mais e mais gente ver e falar, nossa, então hoje a gente tem um mercado, né? Isso Eu acho aí. que ainda cabe muitos profissionais, porque o que a gente está precisando mesmo, basicamente, é de profissionais de qualidade. A gente precisa de concorrência de qualidade. Eu não, assim, eu acho que a concorrência com o cara que tem aquela empresa que faz manutenção de container para transporte marítimo, ela é uma concorrência que ela não é positiva, uma vez que a pessoa está acostumada com outro tipo de produção, outro tipo de Claro. cliente, outro tipo de mercado, né? E se Uhum. ele não investir, se ele quiser participar, claro, o mercado está aberto, só que ele tem que investir em Claro. qualidade. Ele Claro. precisa se capacitar, precisa contratar um arquiteto, um Contratar um engenheiro, quer dizer, arquiteto, exato. exatamente. Então aí Por- a coisa muda de figura, né? A É. gente vê aí diversos escritórios de fora que tem parcerias entre equipe de design e equipe de produção, e eles fazem trabalhos Total, incríveis, total. né? Foi um pouco o que Isso. aconteceu no meu caminho, né, Danilo? Porque quando eu comecei, eu estava quase caminhando para abrir a própria produção. Ah, Primeiro, sério? eu aluguei um terreno, né, Olha. para fazer um container. Aí Aham. cobri esse terreno, né? Aí comecei a coisa foi indo. Daqui a pouco eu olhei, eu falei, não, pera, eu não quero ter uma fábrica, né? É um É passo um então. passo muito grande. Aí eu olhei em volta e falei, gente, peraí, por que que eu vou ter uma montadora se tem pessoas que têm a montadora, né? Então Pois a é. gente se associa com essas pessoas que já têm a infraestrutura, une forças, treina equipe, não sei o quê. Então é um caminho muito bom esse, né? A gente não É, abraçar o mundo, entender que não faz nada sozinho, cada um com seus talentos e atribuições, né? é verdade. Assim, eu tenho sorte, na verdade, sei lá, porque eu tenho, assim, eu tenho uma estrutura além de mim, né? Quer dizer, Uhum, eu tenho alguém que me puxa também, né? Que me leva para cima e tal. Então, assim, hoje eu tenho capacidade de encarar o que eu não tinha antes, como, por exemplo, de fazer uma indústria. Hoje, se eu tiver um produto que a gente... Aliás, a gente já tem diversos até projetos a respeito disso. A gente tem capacidade de desenvolver, se esse for o nosso barato, né, na hora. sim. E é uma possibilidade que a gente realmente aventa. Agora, de fato,
O arquiteto mesmo, ele não tem essa vontade. O arquiteto quer ficar projetando, né? Que é o que ele mais gosta de fazer, de criar e tal. A indústria é uma dor de cabeça, mas Apesar assim, de eu gostar dessa parte não, também, mas... é legal também, sabe? Essa coisa de você viajar para os lugares e gostar de visitar uma indústria que faz tampinha de sei lá o quê, porque você gosta do Adoro. processo, isso é legal pra caramba. Isso é parte do profissional de projeto, normalmente ele gosta também, né? É. Mas Saber é como isso, foi Lívia, feito. temos aí muita coisa para fazer. Eu não sei, Muita coisa. tem muita coisa para ser feita, Lívia, muita É, coisa. E a gente Já precisa cheguei conversar com mais, na bastante verdade. vontade. Então, tem que ter essa vontade. E digo mais também, a gente tem um mundo para correr. A gente não precisa Com se certeza. exigir aqui. A bem da verdade, a gente fez, você estava falando do mercado fora, né? A Uhum. gente tem feito alguns trabalhos fora do Brasil, nos Estados Unidos, Ó, que legal. e, pois é, e aí, sabe uma coisa que me impressionou lá é o seguinte, a gente reclama muito da nossa mão de obra, mas a mão de obra, assim, americana, por incrível que pareça, eu prefiro a brasileira, sabe? A boa mão de obra do Brasil, Sim, ela, assim, o americano em si, ele é bem quadrado, sabe? Então, ele tem poucos sim. recursos nesse aspecto. Mas ele tem muita possibilidade. Ah, sim, não só nos Estados Unidos, a gente fez trabalho no México também, mas o México já é mais Ó, parecido com o Brasil. tá. E a mão de obra americana, ela não é tudo isso, não. Ela assim, eles têm muito recurso, tem muito equipamento, né, que faz com que mas Sim. assim, eles são tão quadradinhos, às vezes dá um certo desespero. Eu acho que a gente tem uma capacidade de jogo de cintura que quase ninguém no mundo tem, né? Pois De não, o resolver. México tem, mas o México tem outros problemas. É, O México é muito parecido com a gente em vários é, aspectos. Mas é um país que envolve aí outro. É um grande Rio de Janeiro inteiro, assim, sabe? O México. sim. Então é bem complicado nesse aspecto, assim. Uhum, Não tem espaços fora da cidade do México, né? Não tem sim. espaços de muita paz, né? Ali é complicado mesmo trabalhar. Mas é interessante pra Uma das caramba. coisas que me fez brilhar os olhinhos é que tem possibilidades lá fora, sim, com certeza. Sim, sem dúvida. E eu É, acho que isso a gente pode continuar trabalhando, né? Olha que interessante, sim. no último curso, eu fiz um primeiro curso online agora, vai ter outro agora no, acho que daqui a um mês. Quem quiser entrar lá no site depois vai ver. Mas teve uma aluna de Portugal e de Angola, Ó, que né? Quer dizer, legal. essas fronteiras da Tá internet vendo? vai, Claro, vai quebrando as claro. fronteiras e a gente Maravilha. tem muita possibilidade de, Ah, de compartilhar, né? De vender é. um pouco o nosso talento também para fora. Claro, e a exigência agora né, do online pode, pode vencer barreiras também, né? Pois é. Bom, É, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar então, Lívia, você também, por favor, para amanhã, no mesmo horário, tá. às 6 horas, a gente vai conversar com a Cris Dillon. Legal. Quero Como eu falei, conhecê-la. ela é muito gente boa, cara. Ela é gente boa pra Que caramba. E ela é legal. muito empreendedora, sabe? Mulher de fibra, Ótimo. sozinha ali, meteu gás ali no trabalho dela, fez ali um condomíniozinho de container super legal, Que super legal. charmoso. Ela Já vai entrar no entrou para o time. mercado agro no Rio Grande do Sul, quer dizer, ela Legal. encontrou um meio de driblar qualquer crise, né? Porque o mercado agro está sempre indo Sim, bem, né? sim. E ela é uma grande empreendedora, vai estar com a gente amanhã também, no Legal. mesmo horário, né, às 6 horas da tarde. E aqui, então, vamos continuar esse papo aqui. Tem tanta gente legal para aparecer. Ai, muito bom, Daninho. Segundas e terças, né? Sempre. Segundas e terças. Não vai ter agora, Tá. na semana que vem, porque tem justamente esse primeiro curso presencial, depois de muito tempo, vai Uhum. ser na semana que vem, e é justamente no horário das lives. Mas na outra semana Tá. já começa,
tema vai legal. ser, Show. o tema vai ser, o primeiro vai ser telhados verdes e o segundo vai ser cidades inteligentes. Então tem tudo a ver com o que a gente faz. Eu te agradeço muito sua presença. Eu que agradeço, Danilo. Não, vamos trocar mais figurinha aí, porque tem muita coisa boa acontecendo. Com certeza, tá bom? Conta comigo. Um abração, um beijão. Você também. E vamos em frente. Tamo Muito junto. obrigado para quem acompanhou a gente aí até agora. Isso aí, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Aguardem cenas do próximo capítulo. Até amanhã, gente, para quem quiser acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.